Seja muito bem-vindo e muito bem-vinda a mais um vídeo. Nesse vídeo eu vou te falar se vale a pena ou não trabalhar no recesso. Para quem é esse vídeo? Esse vídeo são para aquelas pessoas que escolhem trabalhar no recesso. A gente está agora no final de ano e eu não sei quando você vai assistir esse vídeo, mas nesse momento nós estamos em um período de recesso, ou seja, entre o Natal e o Ano Novo. Agora, há pessoas que têm que trabalhar mesmo, ou seja, que fazem parte de alguma escala de trabalho, mas há outras pessoas não, que estão de folga, mas escolhem trabalhar. Para essas pessoas, esse vídeo, beleza? Se você não está de recesso, você também pode pegar coisas importantes nesse vídeo, dicas fundamentais para você não cair no principal erro que as pessoas caem quando elas trabalham além da conta. O principal erro que as pessoas caem quando elas querem fazer mais do que os próprios limites. Meu nome é Estênio Moura, eu ajudo profissionais do mundo corporativo a equilibrar a vida pessoal e vida profissional. Então, se você tem esse objetivo, se você tem esse desejo de equilibrar mais as áreas da sua vida, fique aqui, porque esse vídeo é para você também. Qual que é o grande ponto aqui que eu quero trazer para vocês logo de cara? Às vezes, a gente tem a oportunidade de ter um recesso, né? Nos é concedida essa folga, mesmo que ela saia de um período de férias, mesmo que eventualmente ela seja descontada de você, é um período, uma oportunidade para que você pare. Mas muitas pessoas escolhem trabalhar, escolhem se ocupar, escolhem fazer algo. Isso vem muito de encontro com o tipo de personalidade da pessoa ou até o estágio que ela está em uma escada de exaustão. Eu vou falar sobre essa escada e os estágios da exaustão, que foi trazida para nós em 1974 pelo psicólogo alemão Freudenberg, e ele que explicou muito esses estágios da exaustão até o burnout. Eu vou contar para vocês quais são esses 12 estágios. De forma muito rápida, mas eu vou dar exemplos muito claros para você entender se você está em algum desses estágios. E aí, nesse contexto, às vezes, que a gente ganha uma folga, que a gente ganha a oportunidade de parar, muitas pessoas escolhem não parar, porque eventualmente acreditam que não precisam parar, ou eventualmente acreditam que agora é hora de organizar o próximo ano. Nesses 5, 4, 6 dias que a gente tem entre Natal e Ano Novo, a gente de repente acha que agora é hora de parar e organizar tudo, agora é hora de planejar o próximo ano, agora eu tenho tempo para planejar, agora eu tenho tempo para executar alguma coisa que ficou para trás, ou já para adiantar, antecipar alguma coisa do ano que vem, de repente algum projeto que esteja no meio, alguma coisa desse tipo. E aí, fato é que as pessoas decidem não parar. Muitas pessoas que trabalham no recesso, quando tem o recesso, trabalham porque escolhem não parar. E aí elas vão dizendo algumas coisas e algumas justificativas, algumas histórias para não parar. E aqui eu quero contar os principais erros que a gente comete, muitas vezes, porque eu já fui essa pessoa que não parou. E eu sei exatamente o que acontece. Quando eu trabalhava em agência, existia uma pressão muito grande, né? Então teve até um caso de 2019 para 2020, de 2020 para 2021, que eu não parei. E depois eu fui colher os frutos, né? No começo de 2021 eu colhi os frutos disso. Eu vou contar para vocês o que aconteceu. A primeira coisa que a gente precisa levar em consideração é essa visão do ocupado versus o produtivo. Quando a gente eventualmente alcança tempo, seja por uma pausa obrigada ou por uma circunstância, a gente se ocupa. A gente ocupa todo o nosso tempo, toda a nossa agenda e fica concentrado em fazer mais. E o fazer mais nos dá, às vezes, aquela sensação de que, nossa, como eu estou sendo produtivo. E a produtividade, muitas vezes, vem desse contexto, né? A gente acha que ser produtivo é estar ocupado, ser produtivo é fazer mais, ser produtivo é, quiçá, fazer mais rápido. Mas isso gera uma série de consequências negativas, né, para a nossa vida. E quando a gente faz isso dentro do recesso, a gente está abrindo mão de um período de descanso. Quando eu falo sobre equilíbrio vida pessoal e profissional, é porque, sim, nós precisamos organizar as coisas para ter tempo para tudo, inclusive para descansar, né? Existe aquela visão, aquele ponto de vista de que o recesso é uma oportunidade, né, para que agora eu consiga organizar no próximo ano. Agora eu consiga lidar com as coisas que ficaram para trás. Agora é a hora de eu fazer tudo que eu não fiz e tudo que eu ainda quero adiantar já para o próximo ano. E a pergunta reflexiva aqui é: será mesmo que agora é a hora? Depois de um ano inteiro super pesado, cheio de pressão no trabalho, cheio de coisa para fazer, cheio de entregas, de sucessos, de fracassos, resultados de uma forma geral, a gente se coloca nessa posição muitas vezes de fazer mais, de não, agora é a hora de fazer mais. Agora que eu tenho tempo, eu vou fazer.
Então, é um ponto de vista que pode nos prejudicar muito nesse período, porque é um período que é uma oportunidade, definitivamente é uma oportunidade para a gente recarregar, para a gente se reconectar. E eu vou falar um pouco sobre isso. Ou algumas pessoas também, algumas pessoas também têm a visão de que, tá bom, agora eu tenho tempo, então é agora que eu vou me diferenciar dos meus concorrentes, eu vou me diferenciar dos meus pares que estão brigando, entre aspas, né, por uma promoção. É agora que eu vou fazer aquele algo a mais. É agora que eu vou trabalhar enquanto eles descansam. Sabe esse conceito do trabalho enquanto eles descansam, trabalho enquanto eles dormem? Isso tem muito a ver com uma produtividade industrial, com uma produtividade fabril, daquelas pessoas que não param. E eu tenho defendido aqui uma produtividade humanizada, uma produtividade que a gente vai precisar ter pausas, a gente vai precisar ter momentos de intensidade, a gente vai precisar, ao longo do tempo, entender a nossa consistência e, principalmente, respeitar os nossos limites. Por quê? Porque todas essas escolhas que, por vezes, a gente faz, eu falo a gente porque eu já fiz também, que a gente faz em trabalhar no recesso, o que nos gera? Muitas coisas, mas, de forma resumida, nos gera exaustão. Quando chega o final do ano, a gente está cansado. Isso não é uma condição exclusiva de uns ou de outros. É uma condição quase que generalizada. Seja você um profissional que trabalha em uma empresa pequena, média ou grande, seja você um autônomo, um empreendedor, está todo mundo cansado. Por quê? Porque ao longo do ano vão acontecendo 1000 coisas. 1000 coisas na nossa vida pessoal, 1000 coisas no nosso contexto que a gente não controla, eleição, Copa do Mundo, economia, 1000 coisas na nossa própria carreira, mudança de emprego, desafios, projetos, vitórias, derrotas, vai acontecer um monte de coisa. Isso vai naturalmente drenando a nossa energia física, mental e emocional. A gente vai ficando cansado. E é importante a gente descansar. Eu sempre uso a analogia do músculo, né? O músculo, ele se desenvolve no descanso. A gente contrai o músculo, fortalece o músculo, mas ele se desenvolve quando a gente descansa. Quando a gente não está lá puxando ferro, quando a gente não está fazendo exercício. Por isso que o descanso é importante, porque através dessa gestão entre o descanso e o fazer, a gente vai conseguindo se tornar melhor. Não é descansar para fazer, é o descanso e o fazer, vamos dizer assim, colocando na mesma balança, ele se equilibrando, se equiparando, se apoiando, porque o descanso ele tem um valor muito grande depois que eu tenho uma intensidade mental, até física. E o descanso ele é fundamental para recuperar essa carga. Então, eu vou equilibrando os dois e balanceando esses dois lados entre descansar e fazer, intencionalmente com muita consciência, para que eu não chegue em uma exaustão. E às vezes a gente não se sente exausto, a gente vai passando por fases, por estágios, que são esses 12 estágios que o Freudenberger trouxe para a gente, esse psicólogo alemão, lá em 1974, quando ele trouxe o conceito de síndrome do burnout. Então, eu peguei os 12 exemplos aqui, os 12 estágios, para poder passar para vocês como que isso acontece no nosso dia a dia. Porque os 12 estágios da exaustão, ele começa com o quê? Com a sua decisão em fazer, ao invés de parar. Então, o contexto aqui é o seguinte: existe uma possibilidade de recesso, existe uma possibilidade de folga, e nós escolhemos, muitas vezes, não parar, fazer. E o primeiro estágio que o Freudenberger traz para a gente é o estágio de que, estágio número 1, a compulsão de se provar. O início do processo de exaustão, ele tem como gatilho aquela coisa de que não, eu vou fazer porque eu preciso provar que eu dou conta, eu preciso provar que eu sou bom, eu preciso me diferenciar. Então, ele começa com um gatilho que até não é um gatilho ruim. Não de se provar, mas não, agora eu vou fazer a mais, eu vou alcançar os meus objetivos, eu vou trabalhar de uma forma muito intencional. E veja, em determinados momentos a gente tem esse gatilho, é muito bom, porque a gente está com energia, a gente está focada e focado, mas no recesso, lembra do contexto, a gente está cansado. A gente já está nos últimos metros do ano e a gente ainda escolhe fazer mais para se provar, para nós mesmos e para os outros. Porque quanto mais a gente escolhe se provar, mais a gente escolhe em fazer, a gente passa para o segundo estágio, que é trabalhar ainda mais duro. Então, aqui, talvez, o segundo estágio, a gente passe por aquele lugar de falar:
Ó, eu vou trabalhar porque agora é a hora que está todo mundo parado. Então é agora que eu vou me diferenciar. Porque o trabalho duro, o trabalho muito esforçado é que faz a diferença nos resultados. E aí eu escolho trabalhar mais. E quando eu escolho trabalhar mais, o que acontece com o nosso tempo? Você que já me segue há um tempo. A gente escolhe trabalhar mais tempo, mais duro, pressionando mais a nossa mente, que está até a nossa saúde física, e aí a gente automaticamente está dizendo não para outras coisas, para o descanso, para o lazer, para a conexão espiritual, para o tempo em família, para o tempo de não fazer nada, para autoconhecimento mesmo, para conviver um pouco mais com as nossas sombras. E esse processo ele vai se acumulando. Por quê? Porque quanto mais eu trabalho, mais eu digo não para outras coisas. E que coisas são essas? Muitas vezes as nossas necessidades básicas, como relacionamentos com as pessoas. O terceiro estágio é quando a gente começa, segundo o psicólogo, é quando a gente começa a negligenciar as necessidades. A gente abre mão do tempo com os nossos amigos, a gente fala assim, não, eu não vou no aniversário de fulano de tal, ou eu não vou encontrar com meu familiar nessa semana que teoricamente todo mundo tem mais tempo e que era para a gente descansar, porque eu vou trabalhar, eu vou aproveitar esse tempo para trabalhar. Eu estou expondo esses estágios, e ainda faltam 9, para que você entenda que talvez você esteja em um deles. E quando a gente está falando do estágio até o 6º estágio, ainda é controlável, autocontrolável, a gente consegue perceber e mudar. Depois do 6º estágio, do 7º até o 12º, já fica mais difícil, a gente precisa de ajuda. Ajuda clínica, inclusive. Né? Não é o estênio que vai te ajudar clinicamente. Eu não sou psicólogo, eu não sou psicanalista, não sou terapeuta, não sou psiquiatra. Porque no estágio máximo a gente precisa de um psiquiatra. Então, o terceiro estágio é quando a gente começa a abrir mão de coisas que são necessárias para nós, como as nossas amizades, a nossa família, o nosso lazer. Até comer e dormir. A gente fala, não vou comer nada não, vou aproveitar até o almoço, já estou emendado aqui, já estou no flow, então vou direto. Isso nos prejudica muito. E aí, por conta disso, a gente também acaba olhando só para uma coisa, que é aquela fazer mais, e os meus problemas, e o meu trabalho, e o meu foco, e a gente acaba se deslocando dos conflitos. O que é isso, gente? Esse estágio, do terceiro para o 4º estágio, a gente começa a não entender se aquilo que a gente está fazendo está certo ou não. Porque a gente está trabalhando tanto que a gente não consegue mais discernir a diversidade cognitiva ou os diversos pontos de vista em relação a alguma coisa. A gente trabalha mais, abre mão de várias coisas, de comer, dos amigos, e aí de repente a gente olha e fala assim, pera, cara, mas será que eu estou fazendo tá certo? Quando você está dedicado a uma coisa há muito tempo, e não descansa, não para, e você olha para aquilo que você está super dedicado e fala, acho que isso aqui não está muito certo, não. Tem coisa aí. Aqui começou um processo ruim para você. Você já estará no estágio 4. Porque o estágio 4, quando a gente meio que não entende se aquilo que a gente está fazendo está certo, a gente pula para o estágio 5, que é entender, inclusive, que os valores que nós temos, eles começam a se dissolver. Então, o que a gente fala aqui no estágio 5 é sobre a revisão de valores. Quando a gente nega as necessidades fisiológicas até e as coisas básicas da nossa vida, o que começa a acontecer com a nossa hierarquia de valores? Ela começa a mudar. Se eu valorizava muito passar tempo com os meus amigos, agora eu já não vejo mais isso. O trabalho virou o novo condutor do sistema de valores. Eu passo a entender que o trabalho é a coisa mais importante da minha vida. E é aqui que eu quero entrar. No 5º estágio, quando você entende que o trabalho é a coisa mais importante da sua vida, você está dizendo adeus para a sua vida pessoal. Você está dizendo adeus para a sua vida integral. Você está dizendo adeus para olhar para as áreas da sua vida de um jeito mais calmo, um jeito mais equilibrado. Porque você inverteu os valores da sua vida. A gente fala muito de família, saúde e trabalho. Provavelmente você inverteu para trabalho. E o que sobrar, não tem problema. A gente vê depois. A gente procrastina as outras coisas. Porque o trabalho é a coisa mais importante. Porque às vezes o trabalho aqui, a gente acha que depois que eu ganhar dinheiro eu resolvo os problemas físicos, de saúde, depois que eu ganhar dinheiro eu resolvo a minha organização, depois que ganhar dinheiro eu dou tempo para minha família, depois que ganhar dinheiro, tudo depois que ganhar dinheiro.
E aí eu acabo não vendo ou negando os problemas existentes. Então, por exemplo, a gente começa a trabalhar. E a gente entra na sexta fase, que é assim, as pessoas ao nosso redor começam a dizer, dorme, cara, você está trabalhando demais. Vai comer alguma coisa, sai para se divertir. E sabe o que a gente faz? A gente fala assim, não, imagina, isso é coisa da sua cabeça, nem estou trabalhando tanto. Porque a nossa hierarquia de valores mudou tanto que a gente nem acha que está trabalhando tanto. A gente simplesmente acha que é assim mesmo. Não, é assim mesmo, cara, eu trabalho muito. Mas, cara, você tá trabalhando no recesso. Ah, mas é porque, cara, é assim mesmo. Meu mercado é assim mesmo, eu gosto de trabalhar. É a coisa que eu mais gosto de fazer, eu amo o que eu faço. Cara, todos nós corremos o risco de fazer isso. Ou por amar o que a gente faz, ou porque a gente tem mais coisa para fazer do que tempo, ou do que condição. E aí a gente nega o óbvio. As pessoas conseguem enxergar a disfunção que nós estamos vivendo e a gente não consegue enxergar isso. Esse é o grande ponto. E quando a gente sai desse estágio 6 para o estágio 7, é onde os problemas realmente começam a aparecer de uma forma muito explícita, porque a gente se distancia de tudo e todos. A gente só vive o trabalho. Se a gente vivia pouco com as pessoas, quando a gente está vivendo aquele estágio 3, 4, né, que a gente está deixando de aproveitar as coisas para poder trabalhar, para poder fazer mais, no estágio 7, o contato social já é quase mínimo, ele já não existe. Então, o trabalho, ele começa a virar a minha própria vida. Eu entro num piloto automático e eu começo a entender que não tem o que fazer mesmo. Já passou por aquela sensação de, cara, isso aqui é trabalho, não tem o que fazer. Tô fudido mesmo, é assim mesmo. Cara, não tem o que fazer. A gente começa a entrar num estado de, não de vitimismo, mas de aceitação, que começa a nos colocar num caminho sem volta. Porque quando a gente fala, cara, isso aqui é trabalho mesmo, não tem o que fazer, eu trabalho muito mesmo, o mercado é loucura, trabalho num banco de investimento, trabalho numa construtora, trabalho numa agência, trabalho num departamento de marketing, trabalho numa multinacional, trabalho numa empresa familiar, sempre haverá uma desculpa para aceitar que esse distanciamento é o que é assim mesmo. E do sétimo estágio, que é o distanciamento, a gente vai para o oitavo, que são as mudanças de comportamento óbvias. Nesse momento, as pessoas que já falavam sobre comportamentos negligenciados lá atrás, no sexto estágio, no oitavo, as pessoas te pegam e falam assim, cara, você vai ficar doente. Você já está doente. O oitavo estágio já é o lugar onde as pessoas te chacoalham, vendo óbvio que só você não vê, porque você está completamente inconsciente já nesse estágio. Você já está num estágio de exaustão muito grande, a ponto de chegar no nono estágio na despersonalização. Você já não se reconhece mais. E a partir do nono estágio, você já precisa de ajuda clínica. A partir do nono estágio, quando você já não se reconhece mais, quando você já não vê mais sentido para as coisas, aqui precisa entrar um processo de terapia, aqui precisa entrar um processo de psicanálise, no mínimo. No mínimo, porque você já não se reconhece mais. Você precisa de tempo para autoconhecimento aqui. Você precisa colocar para fora, organizar suas ideias, pensar em coisas diferentes. Porque se você não fizer isso, você vai para o décimo estágio, que é um vazio interior. O vazio interior é assim, eu nem sei para que eu estou aqui. E aqui, para você entrar no 11º estágio, é um palito, assim, ó. Sabe o que é o 11º estágio? Você já deve entender o que é. É a depressão. Porque nessa escada até o burnout, nessa escada de exaustão, o penúltimo estágio é a depressão. E a depressão é aquela mente exausta, aquela mente sem esperança, aquela mente indiferente que acredita que a vida não tem sentido. Mas tudo isso começou com aquele desejo de fazer mais, porque agora é hora de aproveitar o recesso, quando na verdade você deveria descansar. Agora, se você continuar nisso e não procurar nenhuma ajuda, você vai ter a síndrome do burnout. O que é a síndrome do burnout, em resumo? Não é você estar estressado. A síndrome do burnout é um apagão, é um colapso físico, mental e emocional. Nada faz sentido, você não tem vontade de fazer nada. E acaba virando até uma fuga da situação. Eu tive isso. 2 vezes eu já tive burnout, eu sei exatamente qual é o processo. Começa com essa história, não, vou fazer mais. Por exemplo, em 2017 eu tinha voltado de Goiânia para São Paulo, eu estava super animado. Cara, agência nova, vou ser o melhor profissional do mercado, eu estava com isso na cabeça. Eu não parei de trabalhar, eu não parava de trabalhar no final de semana, eu não parava de trabalhar no recesso, tinha feriado, eu trabalhava. Por quê? Porque eu falava assim, cara, quanto mais eu fizer,
mais eu vou ter resultado. Na minha cabeça, essa era a crença. Mas o que isso aconteceu? O que isso me atrapalhou? Cara, minha família não estava aqui. Meu filho e minha esposa estavam em Goiânia, porque a gente estava num período separado ali, né, por conta do meu trabalho. Então, eu ia para Goiânia a cada 2 semanas. Então, quando eu não ia para Goiânia, no final de semana eu trabalhava. E no começo, não é que eu achava normal, mas eu falava, putz, isso aqui é parte do processo. No pain, no gain. Depois de um tempo, eu comecei a tornar automático, trabalhar todo final de semana. Depois de um tempo, eu já nem queria sair de casa. Conclusão, em outubro de 2017, eu apaguei, cara. Eu não tinha mais vontade de fazer nada, eu chorava no carro. Saía de uma reunião, eu chorava no carro, porque não tinha mais sentido aquilo que eu fazia. Entende? Então, em 2020 aconteceu a mesma coisa, mas aí tinha uma questão da pandemia também. Tinha um medo muito grande, uma incerteza. Então, o gatilho de trabalhar mais, ele vinha com uma incerteza do que ia acontecer para frente, misturado com o contexto que eu estava de uma agência super caótica, mais o contexto do cliente que eu tinha, que era um cliente super caótico, que estava no olho do furacão da pandemia, onde eu ficava consumindo notícias o tempo inteiro porque eu precisava produzir planos de comunicação a partir das notícias. Então, tudo isso juntou. Mas em 2017 foram escolhas conscientes mesmo. Não, vou trabalhar mais. Vou trabalhar mais. Eu lembro que meus pais falavam até, não, você está trabalhando demais. E no primeiro momento, as pessoas até olham e falam, nossa, você está se dedicando, hein? Deve estar dando super certo aí o seu negócio. Isso acontece com profissionais CLT, isso acontece com empreendedores. Porque ainda existe uma crença que roda o mundo, que é aquela crença de que, cara, você quer ter sucesso, você vai ter que pagar o preço. Só que a gente entende pagar o preço fazer mais. E não é isso. Eu tenho entendido muito isso ultimamente. Cara, pagar o preço é o seguinte, é fazer o que tem que ser feito e não fazer o que não tem que ser feito. Ser produtivo é fazer aquilo que precisa ser feito na hora que precisa ser feito. Porque existem várias coisas que a gente vai fazendo ao longo do dia, a gente não precisa fazer, mas a gente não questiona. Não questiona porque a gente não tem metas claras. E no outro vídeo que eu vou postar essa semana, vocês vão ver, a gente vai planejar o ano equilibrando vida pessoal e vida profissional. Quando eu escolho intencionalmente ir só para um lado, seja ele qual for, eu vou ter desequilíbrio. E o desequilíbrio não é bom. O desequilíbrio, ele tira a sua personalização. Ele tira a sua identidade. Ele tira a sua busca por sentido. A gente precisa... Pensa assim, ó, imagina que tem um quadro e tem uma linha no meio. A gente não vai ficar nessa linha o tempo inteiro. A gente precisa ir, ó, balanceando. A gente vai ter alguns picos e alguns vales, é normal, mas a gente não pode ir para uma área cinzenta, nem para cima nem para baixo. Ou seja, um pico muito exagerado ou um vale muito exagerado. Entre 8 e 80, a gente precisa trabalhar nas 72 possibilidades, no mínimo, que existem. Para quê? Para que a gente não se sobrecarregue. Claro, eu sempre digo, vai haver dias que a gente vai estar mais cansado. Por exemplo, ontem eu estava na terapia, e eu faço terapia a cada 15 dias, porque a gente precisa cada vez mais se conhecer. Eu recomendo que você faça também, é um investimento na sua saúde mental e no seu autoconhecimento. Ontem eu estava na terapia, aí na hora que eu entrei, a minha terapeuta falou assim, psicanalista, né? Ela falou assim, você tá bem? Aí eu olhei para ela assim e falei, tô cansado. E eram 6 da tarde, eu falei, tô cansado. Aí ela ficou olhando, e aí depois que ela ficou me olhando, eu falei assim, você quer saber de uma coisa? Saindo daqui, eu vou dormir. 7 da noite. Eu tava só o meu filho ontem em casa, eu vou dormir. Porque quando eu dormir, eu vou descansar. Quando me perguntam qual é a principal... Isso em treinamento é muito comum. Stênio, me dá uma dica para eu ser mais produtivo, para eu conseguir ter energia, porque às vezes as pessoas me veem com ultra energia, e fazendo, e acontecendo, e sem equipe, sozinho, como é que é isso, com parceiro? Me dá uma dica, Stênio. Eu falo assim, olha, descansa, dorme. Se você puder investir em uma coisa no seu dia hoje, bem, primeira coisa, eu investiria em dormir. Bem, 8 horas por noite. De noite, mas 8 horas por noite. Isso vai te ajudar muito a recuperar seus neurônios. Isso vai te ajudar muito a ter uma aprendizagem mais acelerada, a estar mais concentrada, estar mais concentrado. Não importa o contexto que você esteja. Eu estou com meu filho aqui sozinho, a gente está dando um jeito de fazer da melhor forma, para que a gente consiga descansar e mantenha o mínimo da rotina. Se você tem 3, 4 filhos em casa, se você não tem ajuda em casa, tente organizar o seu dia para que você consiga ir para a cama no mesmo horário e acordar no mesmo horário. Isso vai ajudar muito na sua saúde mental. E, consequentemente, vai ajudar você nos seus resultados, no seu foco, na sua concentração.
Vale a pena. Agora, como que a gente faz para, dentro do recesso, a primeira coisa é, cara, se você está em recesso, fique de recesso. Uma semaninha só. Não vai mudar nada para os outros e para o negócio, vai mudar tudo para você. Esse é o grande ponto. Há várias coisas que a gente pode fazer que não vão mudar nada para o exterior, não vão mudar nada para as pessoas que trabalham ou vivem com a gente, mas que vão fazer toda a diferença para você. Então é o seguinte, a primeira coisa, pausas são fundamentais. E aqui eu vou trazer 5 grandes pontos aqui. Pausas são fundamentais. A gente precisa parar. É importante a gente fazer as pausas ao longo do dia de trabalho? Sim, mas eu quero falar sobre essa pausa maior. É preciso que a gente fique descansado. A gente precisa descansar. Se você não puder descansar, se você não puder não trabalhar, a gente vai falar um pouquinho sobre isso já já. Mas assim, pare. Não se ocupe. A gente não treinou o ócio, né? Hoje eu estava numa reunião com a professora do meu filho lá na escola e ela estava falando sobre o semestre e tal. E ela falou que existe uma dificuldade muito grande nas crianças hoje de viver o ócio. Porque a gente está com uma exposição à informação, à tecnologia, à velocidade tão grande que a gente não para não fazer nada. E quando a gente não está fazendo nada, a gente fala, o que tem que fazer? Meu filho direto, o que tem que fazer? O que tem que fazer? Não tem nada para fazer? Não tem nada para fazer. E que bom que não tem. De vez em quando é ótimo a gente ficar sem fazer nada. Isso vai te ajudar muito a ter discernimento, consciência do que você quer fazer. Então a primeira coisa é essa. A segunda coisa, ela tem muito a ver com o que o filósofo Han, chinês, diz no livro Sociedade do Cansaço. Ele diz o seguinte, que às vezes a gente para na sociedade do cansaço para recarregar energia para produzir mais. Essa ditadura da alta performance. Recarrega energia para produzir mais. Embora a gente faça a gestão das energias de um jeito consciente, isso é importante, das 4 energias, a gente não pode pensar no descanso só para recarregar as energias para trabalhar mais. A gente precisa parar para descansar com o fim nele mesmo. Confie nele mesmo, porque quando a gente pausa, a gente mora mais em nós. Eu tenho dito essa frase muito nos meus treinamentos. Essa frase é uma frase do padre Fábio de Mello, eu acho muito bom. Ele fala assim, a gente para pouco para morar em nós mesmos. Pensa nisso. A gente não para morar em nós. O que isso quer dizer? Que a gente não se conecta com o nosso eu. A gente não se conecta com algo mais profundo em nós. A gente não se conecta ou nem dá a chance de se conectar com aquilo que a gente gosta, com aquilo que a gente não gosta. Talvez por medo. Talvez por receio de não encontrar nada ainda muito claro. E é assim mesmo essa busca interior. Esse autoconhecimento não é algo fácil para nós, ocidentais. Eu já falei sobre isso. Os ocidentais têm dificuldade de olhar para dentro. Mas, nossa, como é bom a gente parar, respirar, olhar para fora assim... Todo ano eu faço isso, né? Normalmente eu tento fazer a cada 3 meses, pelo menos uma semana, mas nem sempre é possível. Mas 2 vezes por ano eu dou uma parada assim de uma semana, 15 dias, sabe? E nesses dias eu sou autônomo. Claro que às vezes tem uma reunião aqui, outra ali, mas 95% do tempo é sem fazer nada mesmo. Tentando treinar o ócio, sabe? E no começo é tão difícil porque a gente quer se ocupar, né? A gente quer ficar ocupado, produtivo. Nossa, tô aproveitando. Cara, eu era muito assim. Tô aproveitando muito as férias. Porque, nossa, fiz isso, fiz aquilo, fiz aquilo. Cara, as férias é para descansar, cara. E aproveite o recesso para descansar. Às vezes a gente tem aquele sabotador, né? O hiperrealizador ou até o inquieto que não nos deixa parar. Se você não conhece esse conceito, vai buscar no livro do Shirzad Chamini, é o livro Inteligência Positiva. Ou bota no Google lá, os 9 sabotadores mais o crítico. Você vai entender um pouco mais sobre o conceito. Às vezes a gente tem esse lado inquieto, que é uma tendência comportamental, é uma personalidade muitas vezes, é um temperamento que não deixa a gente parar, a gente quer estar o tempo inteiro assim. E eu tenho hiperrealizador, né? Então o tempo inteiro eu estou lidando com o hiperrealizador para diminuí-lo, porque a gente consegue ter mais clareza, consegue ter mais paz na hora de descansar. Descanso com fim no descanso mesmo. A quarta coisa é assim, a partir do momento que a gente descansa, a gente toma essa decisão, eu queria tirar de você qualquer tipo de culpa. Eu coloquei esse ponto porque eu já me senti culpado por descansar, sabe? Às vezes a gente se culpa porque fala, nossa, mas eu podia estar trabalhando, mas eu estou perdendo tempo. Não tá, cara. O grande ponto é que às vezes a gente não se organiza, inclusive para descansar de forma intencional e planejada. E hoje eu tenho percebido que descansar de forma planejada é muito libertador.
Porque o descanso não vira um acaso. Tudo que é importante para mim, eu planejo. E o descanso virou algo muito importante para mim. Então, eu planejo. Nesses dias, né, entre Natal e Ano Novo, eu escolho não trabalhar. Tanto que esse vídeo está saindo agora, na semana entre Natal e Ano Novo, e eu estou descansando. Ele foi programado, esse vídeo, para entrar. Por quê? Porque eu não queria, tipo, abrir a minha câmera, fazer uma live no dia que eu estou descansando. Eu quero ficar tranquilo. Eu quero recarregar minhas energias. Eu quero me reconectar comigo mesmo. Quero passar tempo com meu filho, com a minha esposa e com a minha família. É um momento importante para se fazer isso, né? E tudo isso com um último detalhe bem importante. Sem pressa. Às vezes a gente fala assim, sem pressa e sem pausa. Não, é com pausa. É sem pressa e com consistência. Consistência de que vai haver momentos que a gente vai precisar focar. Então, por exemplo, eu vou ficar de férias até o começo de janeiro. Quando eu voltar, eu vou focar. E aí eu vou trabalhar me desfazendo das distrações, focando no que precisa ser feito. Agora, quando eu estou de férias, eu estou de férias. Porque às vezes eu quero, na hora do trabalho eu quero descansar, na hora que eu descanso eu quero trabalhar, fica uma confusão e aí a gente não tem clareza. E essa clareza nos tira a possibilidade de avançar nas áreas da nossa vida. Nas áreas da nossa vida para a gente poder ter equilíbrio entre as coisas. Para a gente poder saber quando que vai ser a hora de focar nisso, quando vai ser a hora de focar naquilo, quando que eu vou parar para olhar minhas finanças, quais são os meses que eu vou estudar, quais são os meses que eu vou me trabalhar mais porque eu vou precisar lançar o meu treinamento, qual vai ser o mês que eu vou atender os meus alunos dentro do treinamento. Tudo isso é organizado, é planejado. Se organizar, tem tempo para tudo. Então, uma coisa importante é a gente ter a consciência de que agora é o momento de parar. Agora, existem dois casos que pode ser que você precise trabalhar no recesso. O primeiro deles é quando a empresa faz a escala, né, como eu disse antes. Então, esse caso, cara, você precisa trabalhar no recesso, a gente não está falando para você descansar no recesso. Naturalmente, vai ser um período mais leve, né, com menos demandas, porque se é uma escala, parte do pessoal está fora. Agora, se você está na escala de trabalhar entre Natal e Ano Novo, tudo bem, cara. Você vai trabalhar, beleza. Tipo, você está escalado para trabalhar. Isso já aconteceu comigo. O segundo caso, e aí não queira descansar, né? Cara, você está trabalhando, tipo, então trabalhe. Quando você está no trabalho, você trabalha. Quando você está descansando, você está descansando. Cada coisa é própria do seu próprio tempo. O segundo caso é assim, eu tinha uma entrega, uma campanha que ia entrar no comecinho de janeiro. Isso de 2020 para 2021. E a gente estava em escala. Só que a gente estava meio de plantão. A gente tinha combinado estar de plantão. Por quê? Existiam algumas aprovações a serem feitas entre Natal e Ano Novo, de material, de filme de campanha. E aí, cara, a gente abriu uma exceção. Então, assim, quando você precisa, porque é uma exceção e é pré-combinado, beleza. Tudo bem. A gente não quer a rigidez. Agora, se você está de férias, se você está de recesso, não precisa trabalhar, entendeu? Você pode descansar. Alivia essa culpa de descansar. Muitas vezes você não quer descansar, mas você precisa descansar. Esse é o grande ponto. Você precisa descansar. Faz sentido? Você está cansado? Você está cansado? Comenta aqui embaixo para mim. Eu quero te ajudar. Eu quero saber qual é a sua dificuldade em não parar. Por que você quer cada vez mais trabalhar, fazer? A gente não precisa, não agora, no recesso. Na hora que a gente estiver na nossa rotina normal, sim, precisa trabalhar, precisa fazer, precisa entregar, precisa bater meta, tá tudo certo. Agora, se você não está escalado para trabalhar no recesso, descanse. A não ser que haja um combinado de alguma exceção que precise acontecer. Mas aí, se for, por exemplo, todos os dias, não é exceção. Você está trabalhando. O grande ponto é quando você escolhe trabalhar, podendo escolher não trabalhar. Aí, alguma coisa que você precisa mudar aí, ó, você. Não é o mercado, não é o país, não é o negócio, é você. Tem uma frase do Dalai Lama que eu acho que cabe aqui, que é muito legal. Ele dizia assim: eu era inteligente e queria mudar o mundo. Então pensa assim: eu queria mudar o mundo, eu quero mudar o negócio, eu quero mudar a empresa, eu quero mudar o sistema, eu quero mudar o mercado, eu quero que seja... Isso é tentador, né? Você vê problema em tudo. Quando você quer mudar o mundo, você vê problema no mundo. E aí ele completava a frase assim: eu era inteligente e queria mudar o mundo. Agora sou sábio e quero mudar a mim mesmo. Então, o meu convite é que, a partir de hoje, não só nesse caso de recesso, mas em tudo na sua vida,
você passe a olhar mais no que você pode mudar em você primeiro. Porque quando você muda, você influencia os outros. E quando juntos nós mudamos, nós influenciamos o ambiente que nós estamos. Não existe nenhuma atitude, pensamento e crença mais produtiva do que essa. Do que querer mudar a mim mesmo, querer melhorar a mim mesmo, para que eu possa influenciar positivamente aqueles que estão à minha volta. E através do meu exemplo eles sejam influenciados. E com todas essas mudanças que nós geramos juntos, nós conseguimos mudar o sistema, conseguimos mudar o ambiente no longo prazo. Mas a gente precisa fazer isso com consistência, com clareza, com intenção, sabendo muito bem o que nós queremos em cada área da nossa vida. E é sobre isso que eu vou falar no próximo vídeo. O que nós podemos enxergar, não como pirotecnia, mas de forma muito prática. Eu quero fazer com você um exercício de olhar para cada área da vida e fazer 2 perguntas e definir um plano de ação. É isso que você vai encontrar no próximo vídeo. Te espero, compartilhe esse vídeo com mais pessoas, não se esquece de se inscrever no canal e te vejo no próximo vídeo. Fui e muito obrigado.